Teams para vocês. Seguinte, ó. A força, então, está localizada a 1,5 metro do polo, tá bom? Nessa direção aqui. Pronto, então você olha isso aqui, você vai olhar que aqui vale 1,5 metro. Pronto, tá aí, agora ficou mais claro. Só para corrigir aqui momentaneamente o problema, depois eu arrumo isso com calma e coloco lá no Teams bonitinho. Beleza, então o que aconteceu aqui, pessoal? A força é a mesma, observe. No exemplo anterior, a força também valia 50 newtons. Só que essa força de 50 newtons do exemplo anterior não estava sendo aplicada no meio da barra. Essa força estava sendo aplicada lá na ponta da barra, ou seja, com 3 metros de braço, né? Aí você já vai querer atropelar tudo aqui e eu vou te frear, né? Porque a afobação vai acabar te levando ao erro aqui. Então, não seja afobado. Por mais simples que a coisa pareça, faça exatamente este procedimento que eu vou fazer aqui. Se você fizer isso aqui, você não vai errar. Se você quiser pular degraus para subir uma escada mais rápido, pode ser que você vá cair, né? E aí não vai ser por falta de aviso. Ó. Faz do jeito que eu estou falando, que não vai dar erro. Então vamos lá. Mas é 1,5 metro o braço. É 75 Nm o momento. Legal. Mas vai com calma. Não se afoba. Beleza. Vamos lá. Então, primeira coisa. Linha de ação da força. Por mais simples que pareça, desenhe. Ó, aqui está a linha de ação da força. Beleza? Olha ela aí. Ótimo. Essa é a linha de ação da força. Agora você vai enxergar o braço. O que é braço de uma força? Braço é a menor distância entre a linha de ação da força, tem uma cor ruim aqui, a menor distância entre a linha de ação da força e o polo. Pronto. A menor distância geométrica entre este ponto e esta reta é este segmento de reta que forma ângulo de 90 graus com a linha de ação da força. Beleza. Aí sim você pode dizer com tranquilidade, legal, o braço vale quanto? 1,5 metro. Pronto, aqui está o comprimento correspondente ao braço. Legal. Aí é só fazer a conta, né? O momento é a força vezes o braço, 50 é a força, o braço vale 1,5 metro, ou seja, isso aqui resulta um momento de 75 Nm. Prontinho. Aí. Beleza? Ou seja, aqui a gente entende o quê? Que para eu realizar momento, para eu aplicar torque ou momento em alguma coisa, eu preciso de força e preciso de braço, certo? Quanto maior for o braço de aplicação da força em relação ao polo, maior será o momento. Quanto menor for o braço de aplicação da força, mantendo a força constante, nesse exemplo, menor será o momento. Então, se você observar esse exemplo e comparar com o anterior, você observa que a força é exatamente a mesma, mas que foi aplicada num outro ponto, reduzindo o braço à metade, tornando o momento a metade do que era originalmente no exemplo anterior. Tá claro isso? Esse conceito, pessoal, é usado em inúmeras situações, né? Vamos pegar aqui um exemplo. Tem uma pergunta no chat, eu já vejo lá, tá? Vocês já trocaram, possivelmente, alguns de vocês aí, né? Já trocou o pneu de um carro, né? Beleza, você vai lá pegar a chave de roda, primeira coisa, vai procurar um macaco, né? Você vai levar um pouquinho o pneu, vai levar um pouco o carro, mas antes você precisa soltar as porcas ou os parafusos lá do cubo da roda, não é isso? Legal, aí você vai procurar a sua chave de roda. Aí você vai lá e acha aquela chave de roda que está cada vez menor, né? Daqui a pouco dá para pôr no bolso. Pois é. Aí você vai com aquela chave lá pequenininha, acopla na porca ou no parafuso lá do cubo da roda, e aí você vai tentar, né, desrosquear essa porca ou parafuso lá do cubo da roda.
Quando você faz isso, você tem o quê? Você tem uma alavanca pequena, que é o que a gente chama de braço, de uma força do ponto de vista físico. Se esse braço é pequeno, você imagina que você vai ter que aplicar uma força muito grande para conseguir o momento, o torque necessário para desrosquear aquele parafuso, aquela porca, concorda? Beleza. E aí alguns usam, vamos dizer assim, né, alguns efeitos, vamos dizer assim. Se não vai no braço, vai pulando, né? Então o cara vai lá, acopla a chave de roda na porca, no parafuso e sobe em cima. Né? Normalmente essa pessoa está de chinelo. E aí, se escapar o chinelo, cara, aí ferrou, né? Aí você vai cortar o pé, vai se ferrar todo, vai acabar com o seu fim de semana. O churrasco que você estava indo já foi pro saco, você estava, sei lá, indo para a praia, já acabou com tudo, né? Pois é. Então, numa situação dessa, muito mais inteligente seria você fazer o quê? Você aumentar a alavanca de aplicação da força, né? Como você pode fazer isso? Bom, aí você precisaria ter um cano, né, um cano metálico, que fosse suficientemente grande para ampliar o tamanho dessa alavanca dessa chave de roda. Né? Então você acopla esse cano lá, e aí você tem uma alavanca maior, você precisa fazer uma força um pouquinho menor, e aí você já tem você já consegue soltar a porca ou parafuso lá. Ou então, né, o que os borracheiros usam, né? Já viram? O borracheiro tem chave estrela, né? É uma chave em cruz, assim, né? Que aí ele faz a aplicação de um binário, né? Que são duas forças, né? Ele consegue aplicar duas forças e aí, obviamente, essas duas forças vão gerar maior facilidade na hora de soltar a porca do que se você tivesse um único ponto de aplicação de força, né? Ok? Isso, pessoal, é aplicado em inúmeras situações. Né? A alavanca de força é um conceito muito importante. Então, quando você pega, por exemplo, um alicate, já viu? Você vai na academia. Você vai na academia, aí você tem lá o seu cadeado, né? Tem um aqui, inclusive, o seu cadeado, aí você tranca as suas coisas tudo dentro do armário da academia porque você esqueceu a chave dentro. Aí você vai lá e chama o cara lá da academia, ele vem com um alicate gigante, né? A gente costuma chamar de alicate de bombeiro, né? Aquele alicate gigantesco, ele consegue quebrar muito facilmente obviamente depende do cadeado. Se for um cadeado de aço forjado, começa a ficar mais complexo. Mas esses cadeados mais simples, né? Facilmente se quebra com aquele tipo de alicate. Por quê? Por causa do braço do bombeiro, do braço do cara que vai quebrar? Não é do braço do bombeiro, é do braço de aplicação da força, da alavanca de aplicação de força. Então, você tem lá uma alavanca de aplicação gigantesca, certo? Que vai conseguir dar, então, um momento muito grande que vai potencializar aquela força de corte lá na guilhotina na guilhotina dessa chave de cortar parafuso aí no caso, de cortar o cadeado no caso, certo? Um outro exemplo, né? Antigamente, né, os caminhões tinham volantes gigantescos, né? Por quê? Porque as direções hidráulicas não eram tão, vamos dizer assim, modernas, alguns nem tinham direção hidráulica. Você imagina, se fosse um volantezinho pequenininho, imagina como o cara vai virar ali, ele precisa de uma força gigantesca para gerar um torque para conseguir virar o volante, né? Então os volantes eram enormes, não sei se você já viu, volante de ônibus normalmente é grande, mas volantes de caminhões muito antigos eram volantes gigantescos, porque precisavam de um braço de aplicação desse binário, né, que são duas forças, uma que você empurra para cima, outra que você puxa para baixo e gira o volante, né? Timão de navio também era gigantesco, hoje é uma coisa eletrônica, né? Quer dizer, mas o timão antigamente era gigantesco, você tinha que ter tinha que praticamente abrir os braços para conseguir girar esse timão das caravelas e tudo mais. Por quê? Porque você precisava de um braço de aplicação de força grande para não precisar aplicar tanta força. Quando você aumenta o braço,
você aplica uma força menor para gerar um momento que você quer, certo? Então, isso é um conceito muito importante. Vamos lá. O Douglas perguntou, tem exemplo de alavanca inclinada? Tem, vou mostrar aqui. O Ivan perguntou, se nesse exemplo não soubéssemos a distância desse braço, iríamos usar geometria para saber isso, tipo Pitágoras, ou, inclusive, projeção de segmentos, tá? Seno, cosseno, assim vai. Isso, a terceira... A Sueli falou que o nome do alicate no quartel chama-se terceira via. Boa. O Gabriel falou, esse tipo de alicate às vezes tem um eixo duplo próximo da lâmina, como se fosse uma redução. Exatamente, isso. Ainda tem um sistema de engrenagens que ainda amplifica mais ainda a aplicação da força. Beleza. Ok, pessoal. Beleza. Então vamos lá. Já que vocês acharam tudo muito fácil, né? Aqui ó, tá a resolução do exemplo aí, pronto, o braço da força, tá aí, 50 vezes 1,5, 75 Nm. Legal. Vamos ver mais um exemplo aqui agora. Ó. Agora, dá uma olhada no que aconteceu. Agora eu tenho a mesma força, continua sendo 50 Newton, só que agora essa força está aplicada com uma direção não ortogonal à barra, não perpendicular à barra. Observe. Né? Ok? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou dar aí 5 minutos para você pensar como você faz para calcular o momento dessa força. Beleza? Pode mandar pergunta no chat. Faz exatamente o processo que eu expliquei para vocês. Então, você vai desenhar a linha de ação da força aí, faz um rascunho aí no papel, certo? E calcula para mim o momento polar dessa força aí. Já já a gente continua aí. Pode fazer pergunta no chat que eu respondo, tá bom? Eu vou só desligar a câmera e ficar no mudo aqui, mas tenta fazer aí.
Bora lá. Vamos resolver isso aqui, então. Não é isso não, Jonatas. Vamos lá. Seguinte, pessoal. Tudo bem errar agora, não tem problema. Vocês vão aprender com mais detalhes nos exercícios, mas vamos lá, atenção. Você não pode pular etapas, beleza? Se você pular etapas, você vai acabar errando. Então, atenção. Existe uma forma de você realizar isso daqui de uma maneira mais simples. Então, veja. Normalmente, quando a gente trabalha com forças inclinadas, o que a gente faz? A gente projeta essas forças, não é isso? A gente projeta essa força no eixo X e no eixo Y. Então, veja, observe. Eu vou projetar aqui essa força, uma componente horizontal, observe, né? E vou projetar essa força numa componente vertical, certo? Pronto. Então, aí eu esqueço a força original. Essa força aqui horizontal, ela tem que intensidade? Ela tem a intensidade de 50 vezes o cosseno de 60 graus, certo? Tá aí, estou projetando essa força em relação a eixo X, 50 vezes o cosseno de 60 graus, que é meio, né? Ou seja, essa força tem uma intensidade de 50 vezes meio, 25, né? E essa força aqui, essa componente vertical, tem uma intensidade de quanto? De 50 vezes o seno de 60 graus, que é 0,866. Beleza, ótimo. Quando eu projeto essa força em X e Y, eu esqueço a força original e trabalho apenas com as componentes, né, com as projeções. Beleza? Então vamos lá. Vamos trabalhar em cima disso aqui. Dá uma olhada na projeção vertical. Dá uma olhada. Projeção vertical é essa aqui. Então agora vamos calcular o momento gerado por essa projeção vertical, por essa componente vertical da força, em relação ao polo. Primeira coisa que eu vou fazer é achar a linha de ação da força. É muito simples. Não tenha preguiça de fazer isso que eu estou fazendo. Ó, desenhou a linha de ação da força, agora você vai enxergar o polo, o braço, desculpe. O braço é a menor distância entre a linha de ação da força e o polo. Ó, o braço vale isso aqui, né? Então, a componente vertical dessa força, que vale 50 vezes o 160, vai multiplicar esse braço, que vale quanto? 3 metros, né? Ó, 3 metros, beleza. Então, você faz lá 50 vezes o seno de 60, vezes 3, que vai dar, o Ivan já falou aí agora há pouco, aproximadamente 130 newton-metros, 129,9, mais ou menos, não é isso? Vou fazer a conta aqui. 50 vezes o seno de 60, vezes 3. Isso, 129,9 newton-metro, certo? Esse é o momento gerado pela componente vertical dessa força, beleza? Aí você fala, mas e a componente horizontal? Vamos lá. A componente horizontal, vai acontecer o que com ela? Deixa eu apagar aqui algumas coisas. A componente horizontal, se você olhar com calma, e é por isso que você sempre tem que desenhar a linha de ação da força, é por isso que não é para você subir escada pulando mais de um degrau, né? Porque senão você vai acabar caindo. Ou seja, não é para você ficar pulando etapas para não errar. Dá uma olhada aqui, ó. A linha de ação da componente horizontal dessa força passa pelo polo. Qual é a menor distância entre uma linha e um ponto, sendo que esse ponto está contido nessa linha? É zero, né, pessoal? Isso significa que, quando a linha de ação de uma força passar pelo polo adotado, significa que essa força não tem braço. Ou seja, a força existe? Existe. Quanto vale? 50 vezes o cosseno de 60.
Mas e o braço dela? Quanto é? É 0. A componente horizontal dessa força não gera momento. Ó, vamos lá. Para você exemplificar isso daqui, você vai ter que fazer uma coisa meio escondida no seu quarto. Calma, não é nada disso que você está pensando. Você vai ter que fazer uma coisa que, se alguém olhar para você fazendo isso, vai falar: ixi, rapaz, ele está ficando doidão já. Ele começou a fazer engenharia, ficou muito louco. Depois conheceu o professor Fábio, ficou pior ainda. Aquele cara, uma influência para meu filho, para minha filha. Bom, o que você vai fazer então tem que ser de noite, quando já tiver todo mundo dormindo. Você vai lá na porta do seu quarto, aí você vai pegar a folha da porta, né, e vai aplicar uma força assim, né, desse jeito aqui, ó, com essa intensidade aqui, ó, assim. Né, e aí você vai tentar fechar a porta do seu quarto com essa força aqui. Imagina que aqui está a dobradiça, né? Esse aqui é o trinco da porta, você vai aplicar uma força aqui assim. Pronto. O que vai acontecer com a porta? Ela vai abrir ou fechar, depende do sentido de abertura da sua porta. Agora, se você pegar uma força e aplicar ela assim na porta, ó, dá uma olhada, desse jeito aqui, pode ser que você seja forte o suficiente para quebrar essa porta. Né? Acho difícil acontecer isso, né? Mas você vai aplicar essa força, vai aplicar, e não vai acontecer nada com essa porta. A não ser que ela, sei lá, ela dobre, se enverga, sei lá, vai que você é um cara muito forte aí, não sei, né? Mas o fato é, a linha de ação dessa força não gera alavanca. Se não gera alavanca, não gera tendência de rotação na porta. Para você abrir uma porta, para você fechar uma porta, você precisa aplicar nela um momento, não só uma força. Tem que ser uma força que tenha braço para gerar momento, ou seja, gerar rotação na porta. Se você aplicar essa força aqui desse jeito aqui que eu estou mostrando, você vai aplicar uma força que vai ter uma linha de ação que vai passar pelo eixo das dobradiças e a porta não vai girar. Certo? Tenta fazer isso, não deixa ninguém ver, senão vão achar que você está meio loucão, tá? Mas faça. Beleza? Isso, Ivan. Calma aí, a gente já chega lá. O Gabriel falou, na minha dúvida para saber quando usar seno ou cosseno. Vamos lá. Aí é projeção projeção de vetor, tá? Quando tem o ângulo aqui, né? Não sei como que o professor ensinou para vocês isso lá, quando vocês aprenderam a primeira vez. Eu falo assim, ó, tá com o ângulo cosseno, né? Então, com o ângulo de 60 graus. Aqui tem um ângulo de 60 graus, então eu estou projetando a força na horizontal, então tá com cosseno de 60 graus. Tem ângulo aqui? Tem. É o de 60 graus? Não. Então, eu aplico o seno, tá? Sem o ângulo. Isso é uma regrinha prática para você aprender projeção de força, né? Com o ângulo cosseno, sem o ângulo seno. Tanto é que aqui seria a mesma coisa que se eu falasse que aqui é 30 graus, que é o complementar de 60, né? Eu falo que é o cosseno de 30, aqui, que é a mesma coisa que o seno de 60, ou o seno de 30, que é a mesma coisa que o cosseno de 60, certo? Aí é projeção de vetores, beleza? Então, dá para fazer assim? Dá. Então, qual é o momento gerado por essa força? 50 vezes o seno de 60 vezes 3 e acabou, certo? Dá para fazer assim. Mas dá para fazer de um outro jeito, depois eu vou mostrar. Então, dá uma olhada aí. Projetou a força numa componente horizontal e numa vertical, pronto. E aí fiz o cálculo. Componente horizontal, 25 Nm, vertical, 43,3. E aí, mostrei aqui, ó, desenhando a linha de ação da força horizontal, né? Primeiro fiz horizontal aqui, ó, né? Calculando o momento gerado pela componente horizontal. Então está aí bem explicadinho. A linha de ação da força passa pelo polo. Então está escrito ali, ó, como a linha de ação da componente horizontal passa pelo polo, o braço é 0 e o momento é consequentemente nulo. Certo? Então, o momento da componente horizontal é 0. E
25 vezes 0 dá 0. E da componente vertical? A componente vertical, eu desenho a linha de ação da força, tá aí. O braço da força eu determino, né, a menor distância entre a linha de ação da força e o polo, vale 3 metros. Então eu pego o valor da força, 43,3 vezes 3, que dá os 129,9, certo? Ok? Beleza. O João Vitor escreveu uma regrinha aí, não consegui entender muito bem, mas com é cosseno, sem é seno, tá? Com o ângulo, cosseno, sem o ângulo, seno, tá? Beleza. Ah, professor, mas dá para fazer de outro jeito? Dá, certo? O Juan perguntou para eu explicar por que o braço é 0. Sim, aqui, ó. Pronto. Tá? Então, tá lá. Como a linha de ação da componente horizontal passa pelo polo, o braço é 0 e o momento, consequentemente, é nulo. Então, lembra, pessoal, para existir momento, tem que ter as duas coisas, força e braço. Nesta situação, essa força aqui de 25 newtons existe, ela tem intensidade. Mas como a linha de ação dela passa pelo polo, o braço dela é 0, logo, o momento gerado por ela é nulo. Tá claro? O Eduardo perguntou, podemos dizer que no eixo X o braço da força é 0 porque a linha de ação da força não faz ângulo de 90 graus com o polo? Na verdade, se você for a fundo na definição, Eduardo, de braço, né, qual é a menor distância entre a linha de ação da força e o polo? Se a linha de ação da força passa pelo polo, né, ó, a linha de ação da força passa pelo polo, a menor distância entre o polo e essa linha é 0. Né? Concorda? Se o polo está contido na linha de ação da força, não tem distância entre o polo e a linha de ação da força. Por isso, o braço é 0. Ok? Então, tudo remete à definição de braço. Então, a definição de braço é uma definição extremamente importante. Beleza? Ok. Vamos lá. Ah, professor, tem uma outra forma de fazer. Sim. Né? O Rodrigo perguntou, professor, só uma dúvida. Cosseno é sempre na horizontal, seno sempre na vertical? Não. Depende de onde está o ângulo, Rodrigo. Nesse exemplo, o cosseno é na horizontal, porque o ângulo é entre a horizontal e a força. Tá? Se eu indicasse o ângulo de 30 em vez do de 60, que é o complementar, aí muda isso. Então não decora assim não. Tá? Vamos lá. Pronto, aqui está então. Ok. Agora vamos lá. Uma outra forma que o Ivan já tinha até comentado aí no chat, que é a seguinte: em vez de você projetar a força, trabalhe com a força original. Beleza? Agora vamos lá. Aí você tem que ter uma visão geométrica um pouquinho mais apurada, hein? Atenção, vamos lá. Olha aí. Aí você fala, nossa, mas o que é isso? Calma, vamos lá. Vamos olhar com calma. Cadê a força? A força é essa aqui, né? Olha a força aí. Primeira coisa que você vai fazer, ó. Isso aqui vai acabar virando uma maldição minha na sua vida. Se você não desenhar essa linha de ação da força, você vai errar. E não é por falta de aviso, hein? Então, cara, não pule etapas. Faça do jeito que eu estou falando. Confie em mim, certo? Tenho mais de 10 anos dando aula dessa disciplina aqui. Confie em mim, né? Confia no pai, né? Não é assim que fala? Vem com o pai, confia no pai, sei lá. Negócio assim. Ok? Então, não pule etapas. Primeira coisa que você vai fazer, desenhar a linha de ação da força. Olha ela aqui. Tá aí. Pronto. Essa é a linha de ação da força. Beleza? Ok. Agora, lembra, como que desenha a linha de ação da força? É prolongamento da direção da força. Só isso. Não é nada. Você coloca a régua em cima do vetor e prolonga a direção dela. Pronto. Acabou. Agora, vamos lá.
O braço da força é a menor distância entre a linha de ação da força e o polo. Então agora você passa uma borracha mental aí e enxerga isso aqui, ó, uma linha aqui e um ponto aqui, que é o polo, esse cara aqui. Ó, né? Qual é a menor distância entre esse ponto e essa reta? A menor distância entre esse ponto e essa reta é isso aqui, ó. É uma reta que sai do ponto e forma um ângulo de 90 graus com a linha de ação da força. Pronto. Tá aí. Esse é o braço da força. Aí você olha e fala, mas e agora? Né? Como que eu calculo isso? Calma, relaxa. Né? Então veja, para você calcular isso é só você usar um pouco de trigonometria. Né? O braço da força é esse segmento. Né? Esse segmento você sabe que vale 3 metros, esse ângulo aqui é oposto a esse, logo esse ângulo aqui vale 60 graus, certo? Você pode usar trigonometria, por projeção de segmentos, pode usar Pitágoras, certo? Você sabe que a hipotenusa desse triângulo aqui vale 3, certo? Esse ângulo aqui vale 60 graus, se esse ângulo vale 60, esse vale 90, esse aqui vale 30 graus, certo? E aí é só projetar 3 metros vezes o cosseno de 30 graus, certo? Cosseno de 30 graus, que você vai ter o braço da força. Aí. Ok? Então é geometria aqui. Pronto, então dá uma olhada aí. 3 vezes o cosseno de 30 graus, e agora, atenção, se você tem dúvida nisso daqui, eu estou projetando esse segmento aqui, né, através deste ângulo de projeção, nessa linha. Né? Então, isso aqui é projeção de segmentos, tá? Então, isso aí é geometria. Então, 3 vezes o cosseno, ó, tá com cosseno, né? Cosseno de 30 graus, cosseno de 30, 50 vezes 3 vezes o cosseno de 30, que dá 129,9 Nm, do mesmo jeito que a gente calculou pelas projeções. Ok? A Isabela disse que tentou fazer assim, beleza. O que importa aqui é a gente estimular essa tentativa. Em vez de converter a força, converte o braço. Exatamente. Em vez de você projetar a força, você projeta o braço. É isso aí. Qual é o método menos passível de erro? Vamos lá. O Rodrigo dos Santos perguntou. Veja, pessoal, se você tem mais conhecimento de geometria, esse método é relativamente simples. Agora, se você tem dificuldades com relação a isso, né, quando você pega uma força inclinada, fica mais fácil, sem dúvida, você projetar a força. Né? Então, se você tem uma força vertical e uma força horizontal, fica mais fácil. Mas veja, o conceito de braço, esse você não escapa. Se você tiver o conceito de braço fraco na sua cabeça, fatalmente você vai errar. Seja pelo método de projeção da força, seja pelo método de projeção do segmento correspondente ao braço. O conceito de braço aqui é fundamental. Beleza? Tá claro, pessoal? Então, cuidado, hein? Não é porque uma força está aplicada assim, ó, alguns, logo no começo, quando eu lancei esse exemplo, alguns falaram assim, o braço é 3. Né? Por quê? Cuidado. O cara que falou que é 3, não tem problema nenhum, não estou querendo ridicularizar ninguém aqui. Pessoal, aqui é para errar, não é para errar na prova. Você tem que aprender. Então, se você errou, não tenha vergonha. Né? Se você falou para mim que o braço é 3, por que você errou? Porque você leu a definição assim. Braço da força é a menor distância entre a força e o polo. Ponto. Aí você olha isso aqui e fala, a menor distância entre a força e o polo é 3 e acabou. E erra feio, certo? Por quê? Porque não é a menor distância entre a força e o braço, é a menor distância entre a linha de ação da força e o polo. E faltou um pedaço ali. Ou seja, faltou enxergar a linha de ação da força. Pronto, enxergou a linha de ação da força aqui.
Aí você fala, beleza, essa é a linha de ação da força. Agora você vai enxergar o braço. O braço é a menor distância entre a linha de ação da força e o polo. Pronto. A menor distância entre a linha de ação da força e o polo é essa aqui, e nenhuma outra, né? Quando você trabalha com a força original, né? Ok? Pronto. E aí se forma esse triângulo retângulo, e aí você tem que enxergar que se esse ângulo aqui é 60 graus, esse aqui também é 60 graus, porque é o oposto, né? Se esse é 60, esse é 90, para fechar os 180 graus do triângulo retângulo, 30 graus, né? Aí, pronto, esse é 30 graus. Então eu projeto 3 metros nesta direção aqui. Então isso requer uma certa visão de geometria. 3 vezes o cosseno de 30 é o braço, que é esse segmento aqui. Pronto. Vamos às perguntas. Mas o exercício pedisse o braço seria necessário? Aí sim, aí sim. Mas isso não vai acontecer, tá, Ivan? Porque, na verdade, o cálculo é para a gente chegar no cálculo do momento, tá? A Sueli perguntou, professor, quando o braço é projetado, ele aumenta de tamanho ou diminui? Nesse caso, ele diminuiu, né? Porque se é 3 vezes o cosseno de 30, ele ficou mais, ele diminui. Né? 3 era um comprimento que você projetou naquela diagonal, ele diminuiu de tamanho. Tá, tá aí. Pronto. Então, com isso, pessoal, nós encerramos a aula de hoje, mas eu tenho alguns avisos, não é para você sair correndo e ir embora, tá? O Ivan fez outra pergunta aqui. O Ivan perguntou, e professor, para que usamos o momento? Então, na aula que vem, vocês vão... Então, vamos lá, agora eu vou entrar um pouquinho na aula que vem. Na aula que vem, nós vamos começar a estudar a dinâmica do sólido em translação. O teorema do momento angular para a translação diz que, para haver translação, a somatória dos momentos atuantes no sólido tem que ser igual a 0. Pronto. Aí está a aplicação do cálculo de momentos. Você vai pegar todas as forças que atuam no sólido, vai calcular o momento de cada uma delas, vai somar tudo e igualar a 0, porque essa é uma condição para haver translação. Então, por isso que é importante fazer o cálculo do momento. Sempre, em todos os exercícios, seja de translação, rotação em torno de eixo fixo ou movimento plano, haverá o teorema do momento angular. E para a aplicação do teorema do momento angular, você precisa saber calcular momento. É para isso, então, que nós vamos usar, certo? A Sueli perguntou, mas a diminuição lá do braço, né, que ela tinha falado, não influencia na ponta? Sim, né, mas entenda uma coisa, Sueli, não é que o braço diminuiu. Você projetou um segmento para calcular o braço. O braço não diminuiu, o braço é um segmento, certo? Você fez um cálculo de uma projeção para calcular o braço. Pessoal, atenção, eu não tinha falado no começo da aula, né, mas o processo de avaliação, né, continua o mesmo, tá, do semestre passado. Então, vocês têm 5 pontos correspondentes a exercícios e tarefas, né, que eu vou passando ao longo das aulas. Hoje não tem nada, certo? Na próxima aula, pode ser que eu já passe algum exercício para vocês, certo? E que vocês vão entregando nas datas que eu solicito lá via Teams, certo? Como a gente já fez no semestre passado, funcionou muito bem, né? Eu colocava lá a tarefa, dava um prazo lá para vocês postarem e tal, funcionava bem legal. Essas tarefas, né, se todas bem feitas, entregues no prazo, tudo bonitinho, valem até 5 pontos. E aí a prova, né, que é a P1/P2, que vai ter o conteúdo do semestre todo lá no final, que vale de 0 a 5 pontos, certo? Então, já só para lembrar vocês que o processo de avaliação continua o mesmo, tá? A professora Mendes já deve ter explicado, os outros professores também, beleza?
que mais que eu precisava falar? Bom, por enquanto é isso. Eu não vou começar a falar de translação hoje, é a primeira aula, não tem nem tempo para isso. Mas na próxima aula nós vamos falar de translação e já vamos começar a fazer exercícios, tá? A parte de teoria de dinâmica dos sólidos é uma parte relativamente curta, né? Não tem muita teoria que nem tinha lá em cinemática. Cinemática era bastante teórico. Dinâmica é uma coisa relativamente simples, como eu disse, o processo de resolução dos exercícios é bastante mecânico, certo? É sempre a mesma coisa. Você lê o enunciado, coloca as forças, aplica o teorema do centro de massa, aplica o teorema do momento angular e fechou. É isso, certo? Basicamente, o exercício de dinâmica dos sólidos se resolve assim. Beleza? Só que aí tem os conceitos envolvidos na colocação das forças. Ok. Bom, hoje é a primeira aula, eu encerro um pouco mais cedo, certo? Mas, se vocês tiverem dúvidas, eu continuo aqui à disposição no chat. Se não, um ótimo fim de semana para vocês e até a próxima sexta-feira. Boa noite. Tem aqui uma pergunta da Vanessa. Ela perguntou por que 50 vezes 3 vezes o cosseno de 30 deu 129? Ó, 50 vezes 3, 150, vezes o cosseno de 30, dá 129,9. Vê se a sua calculadora está no modo DEG aí, hein? Tá, Vanessa? Vê se a sua calculadora está no modo degrees. Né? Se você calcular o cosseno de 30 e a calculadora estiver no modo rad ou no modo grade, aí dá errado. Tá? A Carla perguntou, professor, você poderia explicar novamente a maneira que resolveu o exercício da primeira vez? Explico. Só um minuto, deixa eu confirmar. Deixa eu só compartilhar aqui. Eu estava arrumando aquele slide que estava com problema. Aqui. Então, Carla, existem duas possibilidades. Ou você projeta a força, ou você projeta o segmento correspondente ao braço, certo? Bom, na primeira forma, eu projetei a força, né? Então, o que eu fiz? Peraí, que sumiu tudo aqui. Agora sim. Aqui, ó. Então, eu projetei a força. Então, eu peguei a força, que é uma força inclinada, né? Essa aqui é a força original. E aí eu projetei ela numa componente horizontal e numa componente vertical. Pronto. Né? Então, quando eu tenho um vetor inclinado, eu projeto ele numa horizontal e projeto ele numa vertical. E aí gera as projeções. E aí eu trabalho com as projeções e esqueço a força original. Tá?
Pronto. Então, trabalhando com as projeções, eu vou calcular, por exemplo, o momento gerado pela componente vertical. Linha de ação da força é essa aqui, né? O braço vai ser a menor distância entre a linha de ação da força e o polo, ou seja, o braço da componente vertical, né, vale quanto? 3 metros. Então, é 50 vezes o seno de 60, ou o cosseno de 30, que dá no mesmo, né, vezes 3. Pronto. 50 vezes o seno de 60 vezes 3 dá o 129,9 lá, né, como eu mostrei aqui. Aqui eu mostrei primeiro da... Aqui, pronto. Né? 43,3 é o valor da componente vertical, ou seja, 50 vezes o seno de 60, certo? Pronto. Agora, a componente horizontal, né, como eu disse, você vai fazer do mesmo jeito. Desenha a linha de ação da força e acha o braço. Só que na hora que você desenha a linha de ação da força da horizontal, o polo está em cima da linha de ação da força. Se você reler mentalmente a definição de braço, né, que braço é a menor distância entre a linha de ação da força e o polo, se o polo está em cima da linha de ação da força, a menor distância entre o polo e a linha de ação da força, que é a definição de braço, é zero. Né? Então, um braço é zero, multiplica uma força, torna um momento zero. Ou seja, a única componente que gera momento aí é a componente vertical. A componente horizontal não gera momento aqui, certo? Aí existe a outra possibilidade, né, que seria essa daqui. Em vez de você projetar a força, você projeta o segmento correspondente ao braço. E aí é essa forma que eu expliquei. Certo? Ótimo, cara. Ah, ok, Vanessa, conseguiu aí, né? Tá. Isso, então deve ser o. Não sei se você estava na calculadora, às vezes a calculadora estava no modo para trabalhar com ângulos em radianos, tá? Mas tem que ter certeza que a calculadora está em graus, no modo DEG, tá? Legal, beleza. Tudo certo? Beleza? Mais alguma dúvida? Se não, boa noite aí a todos.